Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Oi, gente. Eu sou a Gabi. E hoje nós estamos com um convidado super especial que vai falar para vocês sobre residência de cardiologia, mudança de um hospital de Belo Horizonte, onde ele fez clínica médica. Alex foi nosso residente, então é uma honra ter ele aqui. E depois foi fazer a sub em São Paulo, que é um caminho que muitos de vocês querem percorrer, ficam angustiados. Então, Alex vai se apresentar e falar um pouquinho pra gente da escolha da medicina, enfim, muitos assuntos legais. Sabe o que é o mais legal disso tudo agora? Que a gente tá começando a receber os residentes que foram seus residentes. É verdade. Porque sempre que recebe aqui, Alex, vem um residente aqui que, nossa, ele fui residente do Fabrício. Tipo, também. eu fui residente do Fabrício, gente. Eu gosto de falar isso sempre. Agora tá começando a ficar igual. Não, e aí a gente fica se sentindo mega velho, né? Muito mais, na verdade, do que eu já sou. Então, agora, viu, agora... tudo bem, Fafá. Já não bastasse eu ter que pintar o cabelo a cada 4 meses. A última pessoa que veio aqui, que era dessa situação, fazer residente de kart, foi o Fábio. Verdade. O Fábio teve a Ana Laura, eu sei, mas eu acho que a Lau já tinha terminado, se eu não me engano. A Lau já tinha terminado, só que a Lau, ela é de São Paulo, então meio que ela saiu, foi fazer faculdade, fez a residência, né? E voltou pra casa. O Fabão acabou que fez aqui, e agora Alex fazendo um outro trajeto dentro da medicina. Então, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Antes de te passar a palavra, que eu tenho muitas dúvidas, eu acho que esse vai ser um episódio com muitas perguntas, a gente vai ter que te mandar a caixinha pra você responder. Só explicar que esse faz parte de uma série de episódios que a gente vai fazer aí ao longo do próximo mês, com a nossa parceira, que já é uma parceira de longa data, a Nuvi, que é uma plataforma de inteligência artificial criada por médicos, para médicos, para facilitar o que a gente precisa no dia a dia, que é menos burocracia, mais cuidado. Então, um agradecimento especial para a Nuvi. A gente vai explicar um pouquinho de como vai ser essa parceria ao longo do episódio. Gabi, quem não fala que não usa inteligência artificial, comece a usar. Tá. A gente estava conversando isso hoje, Carol. E, Alex, assim, você tá vendo isso na cardiologia. Eu acho que você vai contar um pouco mais sobre isso. Eu acho que até uma coisa para você conversar com a gente. IA na medicina não é só ChatGPT, não é só ferramentas para você criar textos, é ferramentas para facilitar a sua vida. Então, assim, quem não está adaptado a essa realidade, se adapte, porque e o Alex mais ainda, porque ele vai ter que falar um pouquinho sobre a otimização do tempo, e essas ferramentas acabam auxiliando a gente a ter mais tempo para fazer as outras coisas. Então, isso é bem legal também. Sem dúvida. Seja muito bem-vindo. Agora bem-vindo, vamos começar o Bom, primeiramente agradecer o convite. É uma honra estar aqui com esses 2 mentores que eu tive ao longo da minha residência médica. A Carol e o Fabrício contribuíram muito para a minha formação, sem dúvida alguma. Eu tenho um carinho enorme e estar aqui hoje é realmente muito especial. E prestem atenção em tudo que ele vai falar, porque quando vocês me perguntam assim, gente, como que eu tenho que ser na residência? Alex foi um deles, então tem muito orgulho, Alex. Muito bem-vindo, muito bom te ter aqui. Obrigado. Bom, meu nome é Alex Lancuna, eu sou natural de Patinga, fiz faculdade de medicina em Montes Claros. Eu falo que eu me considero Montes Clarense porque eu fui criado lá, minha família mudou para lá muito cedo e eu tive a oportunidade de fazer medicina lá. Vim para Belo Horizonte para fazer residência de clínica médica, então optei por fazer residência num serviço particular também, isso era um foco meu, até mesmo uma curiosidade, porque eu queria literalmente praticar aquela medicina que eu leio no livro, que eu tenho recurso e eu vou ter um arsenal para trabalhar com o que eu leio no livro mesmo. Então, eu vim para Belo Horizonte, foi o primeiro momento aí de choque de realidade, porque eu fiquei longe da família, já namorava há algum tempo, se eu não me engano, uns 7, 8 anos de relacionamento. Nossa, já. Há um tempo. Ao longo desse período, e vim para cá, minha namorada na mesma ocasião teve uma oportunidade de emprego em São Paulo, foi para lá, então a gente ficou esse período à distância, mas vim para cá para o Mater Dei, não tenho um A para falar da residência de lá, então realmente
contribuiu muito para minha formação. Você se considera que você teve uma boa formação da clínica, assim, depois que você chegou em São Paulo, você se considera que você estava preparado? Isso é Sem uma boa dúvida, última inclusive, considero um diferencial da minha formação, o tanto que eu gosto e que eu formei de forma completa aí na clínica. Então, para o meu dia a dia, tanto na cardiologia, acaba que você precisa saber nefro, você precisa saber outras especialidades, e a clínica médica engloba isso tudo e facilita, sem dúvida alguma, o nosso dia a dia. Boa. Tem esse olhar integral mesmo, né, para o paciente. Exatamente. Faz muita diferença. E como é que foi a decisão, assim, Alex, de sair daqui? Eu lembro que na época gerou um pouco de dúvida, Alex conversou com a gente sobre isso. Mas o que pesou para você ir buscar uma sub fora? Bom, muitas pessoas do meu âmbito sempre me falaram: viva a experiência de São Paulo em algum momento da sua vida. Porque realmente é o polo de transformação, é uma coisa que a gente vê. Tudo que surge de novo acaba passando por São Paulo aqui no Brasil. Então, eu falei, olha, eu topo ir para São Paulo, viver essa experiência, mas eu quero viver essa experiência no que eu vou ter de melhor, no que eu vou escolher. Uhum. Então, foi difícil escolher a cardiologia. Eu conversei muito com a Carol quando eu terminei a clínica, eu até pensei em, entre aspas, parar na clínica, porque é uma coisa que eu gosto muito, que eu realmente me encantou, a residência de clínica médica, mas eu optei por fazer cardiologia e optei por fazer o Dante. Atualmente sou residente de cardiologia do último ano do Dante Pazzanese, um serviço que é referência no Brasil e no mundo, o maior pronto-socorro porta aberta cardiológico da América Latina. A gente faz cerca de mais de 2 milhões de atendimentos por ano. Então, engloba tanto consulta, exames, é referência em todo o Brasil. A gente vê gente que sai lá do Pará para poder ir consultar no Dante. Literalmente consultar, não é nem para fazer procedimento às vezes, porque sabe que é um serviço de extrema qualidade no que ele propõe. Como é pronto-socorro porta aberta, Alex? Quantas síndromes coronarianas agudas e a IAM com Supra que o Dante atende por mês? Você tem noção disso? Olha, esse dado exato eu não tenho, mas eu confesso que é um número volume enorme, né? Eu imagino. Porque é até um ponto que eu acho extremamente uma sacada que eles tiveram. Porque o Dante ele é um serviço porta aberta e ele tem uma grande quantidade de ambulatórios. Então, esses pacientes que acabam procurando pronto-socorro acabam sendo pacientes de alto risco, pacientes cardiopatas, tudo. Sim. E esses pacientes que chegam com dor torácica, se a gente realmente for comprar a dor desse paciente, classificar ele como síndrome coronariana aguda, eu vou ter um alto número de pacientes que eu vou ter que internar para estratificar. Uhum. E uma sacada que foi as coisas que mais me surpreendeu no meu início da residência lá eles têm uma coisa que chama ambulatório do pronto-socorro. O nome pode soar de forma engraçada, mas é uma sacada sensacional. Por quê? Esses pacientes de alto risco, que eu acabo comprando a dor desse paciente, mas ele não curvou uma tropo, a gente acabou classificando como uma angina instável ali de alto risco, a gente consegue agendar, por exemplo, um cateterismo, atendi ele na segunda-feira, eu agendo um cateterismo, uma cintilografia, uma prova funcional para ele, na quarta-feira, para ele vir, ele vai para casa, volta, faz essa prova funcional e volta em consulta com a gente lá no pronto-socorro mesmo. Então, a gente consegue diminuir o número de internações e, consequentemente, a superlotação do pronto-socorro, porque, realmente, é um hospital porta aberta, cardiológico, lá o INCOR não é porta aberta, os outros serviços grandes também não são porta aberta, então acaba drenando tudo para lá. Então, é uma forma que a gente utilizou e que a gente vê funcionar muito bem essa sacada do... Muito legal mesmo. Fluxo, né? Um fluxo que funciona assim, que o potencial de funcionar é enorme, assim, a gente já tentou fazer isso várias vezes aqui em Belo Horizonte e não conseguiu. E como que isso, com esse volume de pacientes, funciona bem, assim, porque achei interessante. É, demais. E como que foi a escolha pelo Dante? Bom, igual eu falei, eu queria fazer um serviço que realmente me preparasse para tudo na cardiologia. E é até mais um ponto interessante, que eu saí do serviço particular, que eu tinha tudo à minha disposição, mas eu queria um serviço público que também me desse tudo, claro, dentro das limitações que o serviço, que o SUS tem, mas eu queria literalmente sair completo, assim como eu saí da residência da clínica. Então, o Dante, eu tinha certeza que ele iria me propiciar tudo isso. A gente tem ambulatório de basicamente todas as especialidades, lá além desse fluxo de pronto-socorro, de emergência em si. A gente tem ambulatório de miocárdio, a gente tem ambulatório de valvopatias, a gente tem ambulatório de transplante.
Então, consegue ser muito completo e formar a gente muito bem no que tange a cardiologia. Então, eu fui buscando essa mudança de paradigma, sair do particular, mas sem perder a qualidade do serviço. E o Dante realmente, literalmente, surpreendeu minhas expectativas. Eu tinha essa expectativa, mas o que ele traz e o que ele agrega para a população brasileira em si, só porque eu falei, tem gente que sai do Brasil todo para ir lá consultar, é muito bacana e com qualidade acima de tudo. A gente consegue fazer uma grande quantidade de provas funcionais lá também. Uhum. Então, cintilografia, ressonância cardíaca, angiotomografia de coronários, para ter ideia, puxando um pouquinho para o pronto-socorro. Aquele paciente jovem que você comprou a dor dele. Eu tive até um caso interessante de um paciente de 40 anos. Ele era maratonista, tá? Já puxando pro Chama Ryan. Olha! Boa. Maratonista. E ele começou uma dor torácica importante, uma dor anginosa, uma dor em aperto, durava cerca de 10 minutos, piorava o esforço, melhorava o repouso. E um paciente que não tinha tanto fator de risco para isso. Ele trouxe um exame externo com LDL de 240, então já deixava uma pulga atrás da orelha, além da clínica, que sempre é soberana. Então, eu comprei a dor desse paciente, no pronto-socorro mesmo, sem internar, a gente conseguiu fazer uma angiotomografia de coronário para ele, no pronto-socorro, e veio um padrão triarterial, foi pro CAT, realmente triarterial, um paciente que foi revascularizado e ficou ótimo. Olha Um só. paciente que conseguiu fazer esse fluxo de estratificação no pronto-socorro do hospital público. Legal demais. E lá, então, todos os procedimentos em cardiologia o Dante consegue fazer? Tipo, tudo. Muito legal isso, né? Resolutividade, né? Que eu acho que é uma coisa que você tinha muito daqui e foi para um ambiente que, apesar de ser público, que às vezes a gente vê propedêutica não é tão completa, você também estava com isso disponível, né? Exatamente. E interessante, assim, que é um serviço de cardiologia completo. Sim. Que, assim, que o residente não precisa sair de lá para buscando mais passar em lugar nenhum, assim. É. Ele tem tudo que ele precisa na cardiologia num serviço só. E com as referências, né? O Alex estava conversando comigo Muito legal sobre isso hoje, assim. O tanto que é inspirador que você tá do lado de quem escreveu o guideline. Conta pra gente um pouco disso, que é um ambiente bem acadêmico, né, o Dante? Exatamente, esse é um ponto super positivo, um ambiente super acadêmico, um ambiente que estimula muito pesquisa, então muito academicista, e que, bom, eu rodei no estágio da ergometria, eu tinha o autor que escreve a diretriz de ergometria lá comigo, de miocardiopatia, que escreve a diretriz de miocardiopatia hipertrófica, estava lá comigo, sentado ao lado, me explicando. Então, isso é uma coisa que realmente é um choque de realidade. Às vezes a ficha não cai, você fala, nossa, pô, será que é esse cara mesmo? Com essa humildade toda, e realmente é. Então, a qualidade do ensino é realmente espetacular. E às vezes parece tão distante, né? Às vezes a gente fala, nossa, esse pessoal que escreve, que publica, tá numa outra realidade. Não, ele tá ali, na realidade que você tá. É gente como a gente. E legal, assim, que você conseguiu se expor também a duas realidades diferentes. Você saiu de um serviço que o Mater Dei, que é onde você fez a residência clínica, não é um ambiente acadêmico como é o Dante. Não, né? Isso definitivamente não é. E aí você vê os dois lados também, não só do público e privado, ou do privado e do público, mas também do hospital que é menos acadêmico, que é a realidade da maioria dos hospitais do Brasil, e no hospital que é acadêmico, né? Que é voltado também para assistência à população, mas também para ciência. Né, onde se produz muito. Você falou de guidelines, mas assim, eu tenho certeza de vários estudos lá. Então, tudo que é produzido de ciência no Brasil hoje, praticamente tudo, está em São Paulo, né? Então, assim, e se expor a essas situações também, a esse contexto é muito legal. Independente do que você vai fazer depois, que a gente vai conversar daqui a pouco, mas se expor a essa realidade te ajuda muito agora, te dá muita experiência, esse né? desafio também, né, de estar Legal. perto de pessoas muito boas. Eu acho que te faz, pelo menos me faz querer crescer mais, me motiva a estudar. Poxa, eu não posso passar vergonha, meu chefe escreveu o guideline, eu preciso pelo menos ler o guideline. Exatamente. E, igual você falou de estudos, eu até comentei com a Carol isso hoje cedo, às vezes a gente, no ambulatório, a gente tem um ambulatório de hipertensão lá, triou um paciente com LDL estourado, 250, 300. Lá a gente tem um ambulatório de dislipidemia também, e que é centro de vários estudos. A gente consegue lá, para esses pacientes, a nível SUS, inibidor de PCSK9, entrar em estudo, conseguir essas medicações de um custo mais alto. Sim. E
pelo fato de ser a fonte ali do estudo que vai patentear essa medicação. E eu tava Muito conversando com a Alex bacana. de uma paciente nossa que teve aquela... Era uma hiperquilomicronemia familiar que a gente esbarrou no teste genético, lembra aquele nosso Lembro paciente? demais. E aí, na época, eu tava conversando com a Lau, e a Lau também lá em São Paulo, e a chefe do ambulatório era Tem um quem... ambulatório só disso, Só, inclusive. quem fazia isso. Então, ela conseguia genética. todos os testes genéticos, a gente encaminhou. E foi super legal. Então, viver essa realidade de estar no centro de onde as coisas acontecem é muito motivante, assim. Eu acho que isso dá um up a mais na nossa vontade de crescer, eu acho. Sem dúvida nenhuma. E qual que foi a maior, assim, diferença que você sentiu de Belo Horizonte para São Paulo? Além disso, né? Além disso tudo, né? Olha, na parte da residência Da em medicina, si, da medicina. Bom, eu acho que principalmente essa parte de volume de atendimento, sabe? Por mais que é um diferencial que a gente tem do serviço particular que, claro, a gente tem o volume, mas não tem aquela necessidade de dar vazão no paciente, eu preciso dar serviço de qualidade, tendo volume, sem perder aquilo ali, a essência da assistência do doente. Então, no Dante, a gente consegue fazer isso muito bem. Igual eu falei, a gente tem que ser muito resolutivo, mas resolutivo com o que a gente tem de melhor. A gente, no ambulatório lá de miocardiopatia, a gente tem teste genético, a gente consegue fechar diagnóstico. Que legal. Então, ser resolutivo com qualidade e sabendo que tem muita demanda. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, que respondendo sua pergunta, principalmente raropatias. Porque lá, pelo fato de ser referência, a gente tem muita coisa que você nunca vai ver na vida e que lá você vai ver com frequência. E a gente fala, a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, aumentar essa bagagem é legal. Porque te dá mais repertório, mais ferramenta pra você identificar esse padrão, né, em outros pacientes, apesar de raro. Exatamente. Na sexta-feira, no ambulatório do miocárdio, a gente atende só amiloidose. Quantas amiloidoses alguns cardiologistas vão ver na vida? Não vai ter. Se a gente tem um dia inteiro, 12 horas, só atendendo um paciente com amiloidose que vai do Brasil inteiro para ir lá acompanhar com a gente. Então, você ganha essa bagagem que com certeza vai ser seu diferencial lá na frente. Você conhecer essas doenças mais raras, viver elas com volume, porque muitas vezes elas não vão se comportar da mesma forma. Então, você consegue acompanhar esses pacientes para na frente você poder ter o paciente no seu consultório, saber tratar e com segurança. E sensibilizar o olhar pra isso, né? Porque às vezes a pessoa não faz diagnóstico porque nunca viu, não conhece. E, Alex, sobre a residência de cardio lá, pelo que eu tô entendendo, assim, um serviço desse tamanho, com esse volume de atendimento, trabalha muito pouco, né? Nossa. Assim, Não, e São Paulo é uma cidade que sempre Tranquilo. dorme. agitada, sempre né? dorme. Não. entendeu? Então, assim, então deve... e além disso, assim, para quem tá aí na clínica médica, que quer fazer uma residência mais tranquila que a clínica, procura, por exemplo, o Dante Pazanese em São Paulo, que vai fazer uma residência mais Confia, tranquila, não é? confia. É isso. Eu lembrei daquele A vida não meme, assim, ó. melhorou no R+. Não melhorou. Mas, Piorou. Melhora a qualidade. a pergunta no de propósito, sentido tá? Que eu vou já de plantões. Então, como você está muito direcionado para aquilo, porque na clínica médica é mais vasto, você acaba tendo muito contato com algumas coisas que você não tem tanta aptidão. Na cardiologia, claro, vão ter áreas que não vão te chamar, não vão brilhar tanto o olho, mas a essência está ali. Então, a qualidade do plantão em si ganha. A gente tem plantões, principalmente no R2, na UTI pós-operatório, então... Isso é uma coisa que gera um diferencial para o seu futuro de revascularização, paciente troca de válvula, tudo isso. Então, você vê isso e vê com volume. Então, a qualidade do plantão em si melhora. Mas, realmente, a carga horária é bem, bem, bem puxada. Como que é, assim, a sua rotina? A gente tem... A grande maioria lá é ambulatório. Então, literalmente, o dia todo é ambulatório. De 7, 8 da manhã até 11, meio-dia, para ali 1 horinha para almoçar e volta atendendo mais fichas do ambulatório. Os que não são, além de ambulatórios, a gente tem pronto-socorro, que a gente roda tanto na porta, pelo fato de ser porta aberta, a gente residente também roda na porta no R1. E no R2 a gente fica nas observações, que são os pacientes internados ali, antes de subir para a enfermaria e para a gente conseguir, muitas vezes, dar vazão, compensar aquele perfil B do paciente para liberar. Então, a gente fica nessas observações do R2, UTI pós-operatória de cirurgia cardíaca e na unidade coronariana também. Os plantões são basicamente esses e o dia a dia gira muito em torno de ambulatórios e dessas sub-áreas aí
de UTI Enorme, e né, pronto-socorro. gente, serviço. E como que foi a rotina da sua vida, assim, de mudar de cidade? A sua noiva, na época, agora esposa, já estava lá. Mas essa bagunça, assim, de mudança, readaptação, São Paulo, trânsito e o lugar onde você vai morar importa muito. Como é que foi isso, assim? Você sentiu muito? Você consegue voltar para ver sua família numa frequência ok? Como é que é essa parte? Complica um pouco mais, porque São Paulo realmente não dorme, trânsito... Pelo menos em Belo Horizonte eu conseguia viver num raio pequeno, aqui próximo ao hospital, e não pegava muito trânsito. São Paulo, mesmo morando próximo, eu moro 1 quilômetro do meu hospital, e mesmo assim, às vezes eu gasto 20, 25 minutos para chegar no hospital. Então, isso acaba que desgasta um pouco mais e influencia até para os plantões externos que você vai dar. Você tem que levar em conta essa locomoção, você vai sair de um hospital para chegar no outro. Então, tudo isso desgasta um pouco mais. Mas é sempre uma mudança, né? Então, mais uma vez, longe da família, mas minha noiva já estava lá. Atualmente esposa. Te amo. Manda beijo. Romântico. Muito bom. Então, Ela tava linda no casamento, vocês dois, mas ela, noiva... A gente sempre olha pra mim. Gente, não tem jeito. Então, mudança é sempre difícil, mas São Paulo, para questão de família, minha família é de Montes Claros, graças a Deus a gente tem um voo direto em São Paulo, lá dá 1 hora, então isso facilita que vai dominar pouquinho. o mundo. Isso a gente consegue um pouco mais, mas a rotina de São Paulo em si pelo menos o que eu tô vivendo, eu achei bem mais desgastante do que Belo Horizonte. Só que é um preço que a gente tem para se pagar. Mudança é sempre difícil, ainda mais nesse contexto, para uma cidade tão grande, mas vale a pena. Bom, é uma bagagem boa. Que legal. No seu dia a dia, assim, o que você acha que te toma mais tempo, assim, um tempo desnecessário que você poderia estar gastando em outras coisas? Trânsito. Sem dúvida. Porque a gente tenta otimizar, a gente liga o podcast, liga o Chama Clínica para tentar ir atualizando, vai lendo alguma coisa. Mas realmente é um tempo que você não produz da mesma forma. Porque às vezes você vai pegar um plantão num hospital um pouco mais longe, você vai gastar 1h30 de trânsito, 2 horas. Então, realmente, isso descansa. Fica um pouco... bem pior. Mas isso a gente tenta otimizar no dia a dia. Em São Paulo não tem jeito. Se quiser malhar, tem que acordar cedo. Se quiser praticar alguma atividade física, correr no Ibirapuera esse final de semana, mas é bem, bem difícil. Então o Alex vai vir no Chama Run, então. Uai, já tá intimado. O Alex vai ser presença confirmada no Chama Run. E, Alex, sobre a cardiologia agora, o que você está planejando? Porque cardiologia hoje tem a residência de cardio e depois um fellow, todo mundo assim pensa nisso. Você está pensando nisso também? O que você está... Eu já até conversei muito com a Carol sobre isso. Bom, assim como eu gosto muito da clínica, eu gosto muito da cardiologia clínica por si só. Eu até teria essa vontade de, entre aspas, parar na cardiologia, mas o mercado também exige essa necessidade da gente subespecializar. Nada que você vai fazer a mais vai ser em vão, de forma alguma. Você vai complementar ainda mais esse currículo. Então, penso sim em fazer um fellow, estou em dúvida ainda entre fazer a ritmologia. Cardio do esporte também é uma área que está ganhando muita visibilidade, né? Visibilidade, tendo muita demanda aí ultimamente. Mas ainda não defini o que eu vou fazer de fellow, mas eu penso sim, vou acabar subespecializando para enriquecer mais o currículo e isso ajudar no pós. E no Dante tem sub? No Dante tem várias subs. Tem várias subs. Que legal. Já tá namorando pra continuar por lá? Pois isso a gente vai plantando a sementinha diariamente. Mas isso é legal, assim, você tá num super. serviço grande de São Paulo, assim, um serviço que é referência nacional, como você disse, assim, com grandes cardiologistas, né, do serviço, e fazer esse movimento dentro do serviço, assim, para você, olha, o que é mais interessante? Eu gosto de arritmologia, como você disse, eu quero me subespecializar num procedimento cardiológico, numa especialidade clínica, né, uma subclínica, se estar já dentro do serviço com várias oportunidades dessas já é um ótimo passo, assim. E para você, já que a especialidade já tem essa questão da subs, é importante, assim. Eu acho que te dá um diferencial muito grande no mercado. Muito legal isso, Alex. E lá a gente tem várias áreas. Por exemplo, lá a gente tem sub até de transplante.
Então, é uma parte Bem clínica, completo, claro, né? Bem que é muito completo. E transplante é uma área que sempre me brilhou os olhos, porque é uma coisa que eu não imaginava tanto isso no dia a dia. E a gente vê lá os pacientes, tem paciente que fica quase 1 ano internado, esperando o coração condobuta na veia e aguardando o coração sair. E é legal ver o dia a dia desses pacientes. Eles, condobuta, eles ficam na enfermaria, eles fazem fisioterapia. A gente consegue manter esses pacientes ativos. Tem uma área lá que eles acabam fazendo algumas gincanas, fazem os barquinhos de madeira. Eles sempre estão juntos, reunidos todos esses pacientes, geralmente com uma média de 10, 12 pacientes. É um número E grande. quando esses pacientes transplantam, é legal ver quando eles recebem esses pacientes depois da UTI, os que ficaram esperando ainda o coração. Então, eles fazem festa juntos. Então, é um ambiente Muito super bacana. Isso é Gosto de sensacional, trabalhar, né? sensacional. Ah, que bacana. E você viu muita diferença da abordagem da preceptoria ou dessa vivência em relação à medicina lá ou não? Por ser um ambiente acadêmico, você acha que cobrou mais ou você se sentiu... Não, a parte de cobrança é porque é uma coisa que eu estava até pensando vindo para cá, tentando ver o que teve de diferença da minha residência de clínica para de cardio. E é uma coisa que, pelo menos eu tenho esse insight que a gente acaba se cobrando no sentido tem coisa que tem que ser medular da nossa postura como médico, como residente. Então essa cobrança tem que partir primeiro da gente antes de partir do chefe te cobrar. Então, pelo menos é uma coisa que eu nunca tive muito... Nunca sofreu e nunca reparou essa diferença, não? Talvez pelo fato de fazer. Pela sua postura, eu acho que isso é o grande diferencial. Escutou? Eu acho que isso aqui é... Anotou? Anotou. Então, assim, você, Chaminha, que escuta a gente falar isso aqui quase que como um mantra, né? Sobre postura, sobre proatividade. Ele está falando de um serviço enorme, né? Um serviço que funciona muitas vezes porque tem o residente, não é isso? Sim, sem dúvida. Sem residente então, não funcionaria. É isso. Então, assim... São 60, né, que você estava me São contando? 60 residentes por Nossa. R. São 60 R1 e 60 R2. São 120 residentes. São 120 residentes no serviço. Olha, É muito imagina, grande. É enorme o serviço. Gente. Então, assim, o residente é fundamental, mas o perfil do residente tem que ser esse perfil. Se você não tem esse perfil, você não vai ter... você não vai conseguir Tem um bom desempenho, participar né? de um serviço desse, assim. Então, é um serviço que é puxado. Então, adoro essa frase da Carol, lírio do campo. Se você está pensando que depois a medicina é maratona, é difícil e vai te pedir muitos sacrifícios, às vezes. E isso é prova. No final dá resultado aqui, ó. O Alex é um grande exemplo disso. Grande exemplo. E aí, Alex, tem uma ferramenta que a Gabi até comentou, que é a Nuvi, que é uma ferramenta de inteligência artificial, um aplicativo, que facilita a nossa vida. Para os seus ambulatórios aí, ó. Você estava falando de paciente no ambulatório. E, recentemente, a gente tem uma busca enorme por pacientes para consultório e tudo. E aí, aqui dentro da Nuvi, tem a opção de você criar seus modelos. E eu penso que isso na cardiologia deve facilitar demais a vida, porque você coloca lá... Tem sempre um padrãozinho de check-up, por exemplo, que você faz. Óbvio que você vai individualizar para o perfil de paciente, mas você consegue adiantar um pouquinho dentro de um modelo. Você tem isso lá? Você costuma ter seu drive ou isso já tem no serviço? Não, isso eu tenho. É seu que você fez? Exatamente. Sabia, porque o Alex é desse perfil mesmo. Quando eu trabalhava no pronto-socorro, eu tinha meu drive, mas... Tudo. Você consegue importar para dentro dos... a nuvem você consegue trazer. E facilitaria muito a vida no trânsito também, que é uma dor, porque é comando de voz. Então, você por comando de voz. Ir ditando as coisas por aplicativo. E ele já tem um link com os principais certificados, então você já consegue baixar o certificado digital e colocar, e com isso envia no trânsito mesmo. Eu já fiz até uma demonstração uma vez. Mesmo os pacientes do ambulatório, assim, óbvio que no ambulatório dele, do ambulatório do hospital, então o prontuário ele não vai conseguir fazer. Ele consegue, por exemplo, gerar a receita, ditando a receita e mandar para o paciente no ambulatório. É a listinha dos seus pacientes. Porque você consegue abrir no computador. E além disso, também legal. tem a opção de gravar a consulta dele, ele resume a consulta. Então, o objetivo é tirar o médico da burocracia, e residente faz muita burocracia. Bastante. Nossa. Uma boa parte da vida do residente é fazendo burocracia, é tirar
o médico desse tempo para o paciente, que é o tempo que a gente realmente Vai aprender, acredita, né? Vai dedicar e vai voltar em resultado para a gente. Então, é um aplicativo super parceiro e que pode facilitar Não, e facilita nessa vida muito corrida. mesmo. A ferramenta, a gente estava falando de ferramenta de IA e a gente não tem... O que a gente faz aqui no Chama nunca é indicar algo que a gente não acredita. E a IA, esse tipo de ferramenta, pra Tá aí gente pra é fundamental. Só pra sem crescer. dúvida. Então, Quem não acredita na IA tá literalmente perdendo tempo. Lá a gente tem um exemplo de IA que a gente usa no teleeletro. Os pacientes que entram no pronto-socorro, eles fazem o eletro, vai para o nosso sistema para laudar a equipe que tem lá do teleeletro. Mas ele já lança um pré-laudo, que costuma que acertar legal. bastante. Que legal. E eles só revisam o laudo, vê se é isso mesmo e tudo. Então já tem... eu não vou falar que é o futuro, porque para mim já é o presente. É o presente. Eu concordo com Exatamente. você, assim. Eu tava até sobre esse assunto, tava conversando recentemente estava vendo uma aula de um cardiologista sobre IA, e ele falando sobre eletro, assim, os algoritmos, como você importa eletros do mundo inteiro dentro da plataforma, Para alimentar. ele tem uma capacidade de detectar que o olho humano muitas vezes não tem. Então, assim, isso aí Não, você Fabrício, tem estava que falando conferir. aquela palestra que você viu de um cartão. Essa mesmo, do Essa? cartão, é o mesmo... Com troponina. Com troponina, ele já tem uma forma de detecção por... encosta o cartão na pele, pode ser no tórax, na mão, e a pessoa faz a leitura do ritmo eletrocardiográfico, né, por bioimpedância, e faz até o marcador de necrose miocárdica. Você Nossa, consegue ter o resultado de troponina. Isso aí vai facilitar É o demais. futuro. Imagina o tempo do paciente esperando, você curvar uma troponina, vai facilitar demais a nossa abordagem desses pacientes do pronto-socorro. É isso, né? A IA Depois- vem aí pra devolver um pouco do nosso tempo. E a gente vai, pro Alex, a gente vai disponibilizar a nuvem. Sim, usar. para todo residente. Todo residente que vier aqui. Calma lá, né, gente? É a farra do boi. Boa. E a nuvem... Tem uma fila ali na porta. Tem uma então, fila, nós vamos. Mas a ideia, a gente conversa muito com eles, assim, e a ideia da nuvem é chegar em quem mais sofre, ou chegar primeiro em quem tá ali na mão de obra e sofrendo com a falta de tempo. O residente tá mais horas nessa função e a burocracia fica toda pro residente, assim, no hospital que funciona com o residente. Então, a ideia é devolver um pouco desse tempo. A gente tem até um quadro com eles, que é 72 em 24. Com a nuvem, você consegue fazer 72 horas em 24. Esse é um lema meu da minha vida, porque às vezes o pessoal pergunta, Carol, como é que você dá conta? Parece que seu dia tem 72 horas. E realmente, com a ajuda da inteligência artificial, a gente consegue minimizar um pouquinho o tempo que a gente perderia preenchendo um relatório. Acho que a principal usabilidade para essa rotina aí de ambulatório é a facilidade de você, com comando de voz, dar um comando só e ele entender qual que é o relatório, qual que é o documento que ele tem que preencher. Então, você não precisa parar, por exemplo, quero fazer no final da receita. Pensa aí em alguns documentos que você tem que dar via de regra para um paciente num ambulatório de IC. O que você daria? A primeira consulta desse paciente. Você fala de medicamentos? Não, pensando em receita, um pedido de exame. Receita seria o Quarteto Fantástico. Então, você dá esse comando já Aí Já você pode falar isso. lá, otimizando a prescrição. Depois disso, um pedido de exame básico, pra você entender. Eco, eletro, É isso. a gente pode... Raio-X... e se quiser estratificar esse paciente, de forma invasiva ou não, a gente toma a prova funcional, cintilo. Então, o tanto de exame que a gente pediria, e às vezes você tem que fazer, dependendo do serviço, você tem que encaminhar ele ainda para um setor específico para fazer determinada coisa. Lá no ambulatório aqui da Faculdade das Ciências Médicas, tem a linha de cuidado do paciente cardiológico. Lá você está na linha de cuidado. Mas se chega um paciente desse, além dos documentos, eu teria que fazer um encaminhamento, por exemplo. E lá, com a nuvem, você faz tudo isso no mesmo comando de voz. Prescrição de tarará, 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 encaminhamento para isso, solicitação de cintilografia, não sei o quê. E aí ele divide os documentos, a inteligência artificial faz essa identificação e já sai tudo com a assinatura digital. Otimizado. Então, acho que Pro o tempo ambulatório, ali... isso é muito bom. Imagina, 5, 10 minutos com cada paciente
que você devolve criando um bom vínculo. E o Alex é ótimo disso, a gente sempre fala essas características também. Alex sempre se destacou pela boa relação médico-paciente, assim, bom desenvolvimento disso. Tanto no pronto-socorro, que é um desafio, porque no pronto-socorro, geralmente, a gente tem pouco tempo para ficar perto do paciente. Então, imagina 5 minutos a mais para você orientar o paciente. E a gente sabe da importância também de uma orientação adequada. Tem uma média de 30% de adesão só pela orientação que o médico dá. E ainda esses pacientes que têm como rotina usar um tanto de remédio, a polifarmácia, né? Eu acho que é um grande diferencial. É tempo de qualidade com o paciente, né? Gente, assim, gastar o tempo com o que importa na medicina. E a inteligência artificial, a nuvem, vem para nos ajudar nisso. Né, vem para nos ajudar a ter mais tempo com o paciente, como você disse, Carol, para fazer o que é essencial na consulta médica. Né? Residente está sem tempo? A nuvem devolve. Exatamente. Foi um prazer. Acho que esse episódio saiu, a gente tá saindo aí, a gente sempre sai com um gostinho de quero mais. Alex, muitos residentes, muitos acadêmicos escutam a gente, assim, se você pudesse dar uma dica para eles, para esses residentes, ou dar uma dica para o residente e uma para o acadêmico, que são universos diferentes. Mas o que você, pensando no acadêmico, o que você fez que você olha e fala assim, cara, muita Mandei coisa... bem. Tipo, façam isso que vai dar certo. E para o residente que tá com essa angústia de onde fazer a subespecialidade, enfim, uma dica aí que vier na sua cabeça. Pro acadêmico, acho que poderia resumir uma palavra que é proatividade. Boa. É o que vai te diferenciar, é o que vai melhorar a sua relação com seus preceptores, que serão seus futuros colegas de profissão. Então, proatividade, sem dúvida alguma, para quem está formando aí. E para os residentes, eu vou usar uma frase que é um bordão que meu pai sempre me falou e que eu tento aplicar no meu dia a dia, que só os corajosos vivem grandes emoções. Então, saia da sua zona de conforto, não se contente em ser mais em ser um 7, 8, pense em ser sempre um 10, que as coisas funcionam. Nossa, Legal, vai ser a frase final. A frase final, com certeza. Não sei, tu ia falar isso agora. Como é que chama seu pai? Alexandre. Alexandre, Nossa. um abraço pro senhor. Seu filho acabou de falar essa frase, nós vamos usar depois, mas Só nós os vamos dar o corajosos crédito. Vivem grandes emoções. Vivem grandes emoções. Olha só. Você pode que legal. se escolher ser um corajoso ou não, né, gente? E você que tá aí na dúvida, seja um corajoso e venha pra Chama Run com a gente. Espera lá. Viver grandes emoções. Grandes emoções. A gente não promete nada menos do que isso. Alex, foi um prazer Beijo, te ter pessoal. aqui. Obrigada Obrigado. por ter topado. Obrigado, Alex. Foi A ótimo. gente se orgulha muito da trajetória que você vem construindo. Eu tenho certeza que vai dar mais orgulho ainda. Esses meninos são meus filhos perdidos. Meu coração tem um tanto de filhos. Vocês estão dentro do meu Não é coração. perdido, não. Eles não estão perdidos. Não é que Não, eles se perdidos retornam, assim, né? espalhados pelo mundo. Você São pode falar sementes. que ele é um filho pródigo, que ele voltou aqui. A gente planta sementes de motivação, da boa prática. Eu acredito muito nisso, assim. Isso é uma das coisas que mais me motiva como professora, como preceptora. E ver esses meninos brilhando por aí, eu acho que é sinal de que nós estamos no caminho. Aí, tá aí, ó. Resultado. Beijo. Obrigado. Obrigadão. Beijo pra você.